Olá você, meu irmão, alegria ter você aqui no canal, Diácono Antônio Francisco, para a gente juntos caminhar na verdade, conhecendo a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje eu quero falar sobre um tema que muitos casais sofrem com isso, que é a infertilidade. Quantos casais querem ter filho e às vezes não conseguem? E depois de buscar todos os recursos que a medicina oferece, acaba sendo às vezes até aconselhado por alguns médicos para fazer a fertilização in vitro, que é uma coisa contrária ao ensinamento da igreja, porque a igreja sempre ensinou, sempre ensina que a gravidez, uma gestação, ela tem que ser gerada naturalmente entre o marido e a esposa pelo ato sexual naturalmente. E nós vamos ver aqui o que ensina o catecismo da Igreja Católica, que deixa muito claro para nós porque a igreja é contrária a essa prática e até as consequências desse procedimento que alguns médicos aconselham e até alguns casais fazem, né? Começa aqui no parágrafo 2376 e vai até o parágrafo 2379. Aqui está muito bem explicado o ensinamento da igreja. Eu vou ler aqui, como vocês vão ver, tem todo a justificativa para a igreja ser contrária e condenar essa prática. Começa assim, né? As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Estas técnicas artificiais lesam o direito da criança de nascer de um pai e uma mãe conhecidos dela e ligado entre si pelo casamento. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe somente por um meio do outro. Praticado entre o casal, estas técnicas inseminação e fecundação artificiais homólogas são talvez menos claras a um juízo imediato, mas continuam moralmente inaceitáveis. Dissociam o ato sexual do ato procriador. O ato fundante da existência dos filhos já não é um ato pelo qual duas pessoas se doam uma à outra, mas um ato que remete à vida e à identidade do embrião para o poder dos médicos e biólogos, e instaura um domínio da técnica sobre a origem e a distinção da pessoa humana. Tal relação de dominação é por si contrária à dignidade e à igualdade que deve ser comum aos pais e aos filhos. A procriação é moralmente privada de sua perfeição própria quando não é querida como fruto do ato conjugal, isto é, do gesto específico da união dos esposos. Somente o respeito ao vínculo que existe entre o significado do ato conjugal e o respeito pela unidade do ser humano permite uma procriação de acordo com a dignidade da pessoa. O filho não é algo devido, mas um dom. O dom mais excelente do matrimônio. É uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, a quem conduziria o reconhecimento de um pretenso direito do filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos, o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento de sua concepção. O Evangelho mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os esforços legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda fecundidade espiritual,
podem mostrar sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando relevante serviço em favor do próximo. Como está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica, muito bem explicado, né, o porquê a fertilização in vitro é contrário ao ensinamento da Igreja. Porque aqui a gente vê que os cientistas, os biólogos, os médicos se colocam no lugar de Deus para querer gerar uma vida em laboratório e não no ato sexual, na união entre os esposos, que pode gerar uma vida. O mais grave ainda, que nessas fecundações em laboratório, são embriões que são fecundados e depois de ser escolhido alguns que serão colocados no útero da mãe, os outros já são uma vida. Embrião, que já foi, o óvulo foi fecundado pelo espermatozoide, já é uma vida, é um embrião. E essas vidas que foram criadas em laboratório são descartadas como se não fosse já um ser humano. O mais grave, além disso tudo, tem esse agravante desses embriões ser jogados no lixo, são pessoas sendo jogadas no lixo. Por isso, a Igreja condena, é moralmente inaceitável a fertilização in vitro. Como diz aqui o Catecismo, casais que, depois que tentaram tudo que a medicina pode ajudar, não conseguirem engravidar, a esposa não conseguir gestar uma criança, unir ao sofrimento da cruz de Cristo e mostrando uma generosidade muito grande, adotar um filho. Quantos casais que não puderam ter filhos, que adotaram crianças e são felizes com esses filhos adotados, não gerado biologicamente pela mãe, mas gerado no coração. São filhos verdadeiramente desse casal. Então, o que a Igreja ensina, como nós vimos aqui, eu reafirmo: se você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo com esse problema de querer ter um filho, obedeça à Igreja, não parta para esse caminho, porque ele levará a caminhos muito tristes, como nós vimos aqui. Tenha fé. Quantos casais que, depois de anos tentando engravidar, tratamentos, e o médico até aconselhou fazer essa fertilização in vitro, não aceitaram. Mas pela fé aconteceram grandes milagres. Quantas mulheres geraram filhos, tiveram filhos, mesmo a medicina dizendo que não poderia ter filhos. Tiveram filhos saudáveis e tudo. E mesmo assim, se não conseguirem gerar filhos, o casal, se quiser realmente, adote uma criança. Tem tantas crianças para ser adotada. É um gesto muito grande de caridade adotar uma criança que precisa de um pai e de uma mãe. Eu espero que eu tenha ajudado a você nessa catequese. Deixe o seu like, compartilhe, para que mais pessoas conheçam a verdade que ensina a Igreja Católica Apostólica Romana.